Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos juntos, vamos avançar mais um momento aqui neste espaço preparado para você. Hoje, uma aula extraordinária sobre o método histórico-gramatical, sua importância na exegese, na hermenêutica. Vamos falar sobre isso. Mas antes, te peço, se não é inscrito, se inscreva no canal. Dê sempre o seu like. Compartilhe o conteúdo. Sempre faça esse canal crescer. Se engaje, participe. Quer fazer um curso teológico comigo? Quer? Entre em contato comigo pelo 62981 09 1777. Quer fazer um curso de grego e exegese comigo? Entre em contato comigo pelo 62981 09 1777. Eu tenho cursos de escatologia, hermenêutica filosófica, oratória e retórica e muitos outros cursos para te oferecer. Entre em contato comigo. 62981 09 1777. Venha estudar comigo. Eu tenho livros escritos, sou conteudista, sou escritor, tenho muitos livros escritos na área da teologia sistemática, da teologia bíblica, evangelhos, educação cristã, geografia bíblica, enfim, uma série de livros. Entre em contato comigo se você quer adquirir em PDF, pelo 62981 09 1777. E também tem meus livros físicos, o Fundamentos Catológicos de Daniel, que é um livro físico publicado pela editora Método, que você pode adquirir comigo, e o Escatologia Pentecostal, publicado pela editora Reflexão, que você pode adquirir comigo, pelo 62981 09 1777. Vamos falar, então, desse assunto tão importante, tão significativo, tão especial, que é o que iremos agora tratar. Este assunto vai ser importantíssimo para você na hermenêutica, na exegese e na teologia. Método histórico-gramatical. Quando tratamos do método histórico-gramatical, primeiro temos que ver que ele tem pelo objetivo, qual o objetivo do método histórico-gramatical, não é? Então, o objetivo é achar o significado de um texto sob a base do que suas palavras, as palavras daquele texto expressam em seu sentido simples à luz do seu contexto histórico em que essas palavras foram escritas, propostas, desenvolvidas no texto. A interpretação, aí voltando agora para a hermenêutica, é executada de acordo com as regras gramaticais e semânticas comuns à exegese de qualquer texto que é literário, baseada, por exemplo, na situação de um autor, de um leitor, daquele tempo em que está sendo escrito ou proposto ou desenvolvido o texto. Tá? A interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor, porque isto vai significar que essa hermenêutica estará sendo feita a partir de uma leitura superficial do texto. Então, esse tipo de exegese vai demandar um conhecimento de antecedentes linguísticos, históricos, culturais e geográficos da passagem. Aí está o primeiro ponto importante para você anotar. No método histórico-gramatical, para mim utilizar ele na exegese, eu preciso conhecer antecedentes linguísticos, históricos, culturais e geográficos da passagem. Ok? Vamos em frente? Em termos mais simples e até mais objetivos, podemos dizer que existem 3 estágios para o método histórico-gramatical. O primeiro, a observação, o que diz o texto. O segundo, a sua própria interpretação, o que quer dizer o texto. E o terceiro, a aplicação, o que o texto quer dizer para nós. Então, este método
teve os seus antecedentes ainda na escola de interpretação de Antioquia, lá no século IV, com Teódoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Foi posteriormente até revitalizado durante o período da Reforma Protestante, no século XVI, porque tanto Lutero como Calvino, eles insistiram em que a função do intérprete era expor o texto em seu sentido literal, a não ser que a natureza do seu conteúdo viesse, assim, a exigir uma interpretação diferente, ou seja, figurada. Tá? De acordo, inclusive, com Lutero, o que é bom nós aqui ressaltarmos, é uma interpretação adequada das Escrituras deveria proceder de uma compreensão literal do texto. O intérprete deveria considerar, em sua exegese, as condições históricas, a gramática e o contexto. Então, nesse aspecto, Lutero acreditava também que a Bíblia é um livro claro. Existe uma perspicuidade da Escritura. Já para Calvino, a primeira tarefa do intérprete era deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir, certo? Uma outra questão também que eu quero colocar aqui é atribuir, claro, completando ali a frase que eu esqueci, não é? Atribuir-lhe o que ele pensa, o que ele deva dizer, tá? Então, voltando para Calvino e para Lutero, fazendo uma síntese, podemos dizer que Lutero ele era mais voltado ou tendenciado já a pensar num método que, mesmo sendo literal, tinha uma possibilidade histórica e a gramática, o histórico e gramático, poder ser observado, certo? E Calvino era mais contencioso, analisando outros aspectos que ele considerava mais proeminentes, que era, na verdade, o que estava pensando, propondo o autor dentro do texto, tá? A partir desse quesito, nós podemos também ainda considerar que os movimentos pietistas, lá no século XVII, no século também XVIII, eles uniram um profundo desejo, na verdade, de entender, compreender a palavra de Deus, e apropriar-se até de uma forma mais distinta, fazer uma apropriação de uma excelente apreciação do método histórico-gramatical. Então, o método histórico-gramatical, ele nasce dentro da proposta interpretativa das escrituras dos movimentos pietistas do século XVII e XVIII. Tá? O método, ele foi, inclusive, vamos dizer assim, alternativamente desenvolvido a partir desse século XVII e XVIII, e depois, claro, difundido com maior propulsão no século XX. Outro aspecto importante para você considerar aí nesta aula. A presente proposta, inclusive, do método histórico-gramatical é procurar descrever, tá, algumas questões importantes do aspecto histórico, cultural, semântico, gramatical, que está dentro do texto, e, a partir desta questão, ir trabalhando com as possibilidades. Vamos olhar parte por parte dessa questão em que o método histórico-gramatical está focando. Primeiro, o texto. Tá? O primeiro passo, o primeiro olhar que o exegeta, o hermeneuta, que trabalha com o método histórico-gramatical tem que observar é o conhecimento e o estabelecimento do que o texto está propondo, do que o texto está trazendo. Então, estabelecer o texto de uma forma que você utilizará ele como a parte prioritária do seu estudo hermenêutico, certo? Segundo, uma visão familiarizada, tá, com as palavras do texto, que aí entra a questão gramatical e também
semântica, lendo, inclusive, essas palavras várias vezes, diferentes versões, utilizando grego ou hebraico, dependendo do contexto em que essas palavras estiverem inseridas, se estão dentro de um texto do Antigo Testamento ou um texto do Novo Testamento, tá? Um estudo que sature o termo, um estudo que sature a palavra em todas as possibilidades de traduções, de sentidos etimológicos, semânticos, linguísticos, inclusive trabalhando com algumas perguntas, por exemplo, o quem, o quais, o que sucedeu, que ideias estão envolvidas, quais os resultados, onde isso deve chegar ou isso deve propor-se a alcançar, qual a localização geográfica do fato, quando isto está acontecendo, qual é o fundo histórico, por que isto aconteceu, qual o propósito ou razão disto, e como foi realizado, com que eficiência, com que rapidez, por qual método. Então, dentro dessa proposta, é que deve-se tentar descobrir as palavras-chave do texto, a forma, a estrutura da passagem, as comparações, os contrastes, a progressão de uma cadeia de ideias, e o uso até de repetições e de ilustrações e de explicações dentro do próprio texto. Então, um outro aspecto e exercício que se torna prioritário nesse aspecto de primeiro passo do trabalho do método histórico-gramatical é se dispor, tá, para mudar o ponto de vista em relação ao texto, olhando, assim, as diferentes perspectivas em que o autor, o destinatário e um outro personagem do texto estão envolvidos. Qual o segundo passo para eu trabalhar na exegese com o método histórico-gramatical? Qual será? A delimitação. A delimitação é justamente determinar os limites da passagem, identificando a unidade do pensamento. O resultado dessa delimitação, então, vai se chamar o quê? Perícope. Em geral, as Bíblias nos trazem divisões do texto em perícopes. Embora o texto original não venha a as conter, muitas vezes essas divisões são felizes. Em outras tantas, até o trabalho editorial dos tradutores, eles vai incorrer em dois tipos de erro. Primeiro, quebrar uma unidade textual. Segundo, isolar, assim, versículos do seu contexto. Terceiro, manter dois assuntos diferentes dentro da mesma perícope, que é o problema contrário e também contrário, claro, ao anterior que eu já expliquei, que seria manter dois assuntos diferentes dentro da mesma perícope. Tá? Para evitar esses problemas, nós temos que agora começar a fixar alguns critérios para se delimitar um texto. Primeiro, nós temos que observar os elementos que indicam o início de uma perícope, porque pode ser indicadores de uma nova perícope, os seguintes elementos, trabalhando com o tempo, com o espaço. O tempo pode indicar, por exemplo, o início, a continuação, a conclusão, ou a repetição de um episódio, e da mesma forma até o espaço pode localizar fisicamente a ação e a noção do movimento. Tá? Em segundo, os personagens dentro de uma nova perícope podem iniciar com a chegada, com a percepção ou até a mera aparição de um novo personagem, ou com a atividade de alguém que está inativo até aquele momento dentro do texto. Quarto, o anúncio do tema, tá? Quinto, o título. Sexto, o vocativo e os novos destinatários, porque um vocativo explicita a quem tais palavras são dirigidas, que não pode ser os mesmos até, então, os novos destinatários, tá? Já o sétimo seria a introdução ao recurso,
E depois teremos ainda um oitavo, que seria a mudança de estilo do texto, tá? Muito bem. Quais seriam os elementos que indicam, então, um término de uma perícope? Por sua vez, os elementos que indicam o término de uma perícope são personagens. O número de personagens que pode ser multiplicado, obscurecendo, inclusive, o foco, o mesmo até reduzido, provocando uma mudança de focalização, de espaço, certo? De tempo, também de ação do tipo, vamos supor, a partida, a ação terminal, a ação final. Então, a ação inicial, a ruptura do diálogo, não é? O comentário de um narrador, o sumário do texto. Esses são assuntos também a serem observados. Elementos que vão aparecer sempre ao longo de uma perícope, que também é importante você estar visualizando e propondo e tendo essa articulação. Alguns dos elementos, por exemplo, que pode aparecer do corpo de uma perícope vão ser a ação que aparece como núcleo de uma perícope, a narrativa, com indicações de tempo, espaço e personagens. O campo semântico, que é o grupo de palavras cujos significados estarão relacionados até por terem uma referência comum, que é o tema, a ideia, o ambiente, tá? Um exemplo, por exemplo, no Antigo Testamento, é o texto que nós vemos de Gênesis 22, 6 a 10, que vai utilizar um campo semântico: sacrifício, lenha, fogo, cutelo, altar, cordeiro. E aí nós vamos ter também uma intercalação, que seria outro elemento, o terceiro, que seria uma ação iniciada e interrompida para ser retomada mais à frente, e aí nós vamos ter como consequência um episódio dentro de um episódio, como até se fosse um sanduíche, tá? E aí eu dou um exemplo aqui, o Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21, e os versículos 30 a 31. O quiasmo, que seria um quinto elemento, ele é uma sequência de palavras, frases, ideias, que vão sempre reaparecer de uma forma invertida, e aí várias perícopes poderão estar agrupadas de uma forma quiástica dentro da narrativa. Um exemplo, Lucas capítulo 9, até Lucas 18, certo? Esse conjunto de capítulos. A crítica textual também entra dentro do método histórico-gramatical, porque ela trabalha com as questões de observar o que existe em algumas cópias de diferenças, que são as chamadas variantes, que é o processo da tradução, o processo também da versão, o processo até de algumas variantes que, com o trabalho de alguns escribas e, posteriormente, massorretas, surgiram algumas variações dentro dos manuscritos gregos, hebraicos, e aí, com isso, surgiu, claro, traduções com as suas algumas divergências, que são divergências de ordem textual. E aí a crítica textual, ela vai ter o objetivo de restaurar o texto original para apropriar uma melhor análise do texto dentro do sentido original, etimológico e semântico que está desenvolvendo cada um dos termos, das palavras, das construções gramaticais desenvolvida pelo autor, para poder-se, assim, facilitar o processo da análise textual e, claro, que seria, então, análise gramatical dentro do método histórico-gramatical, ok? Muito bem. Uma outra questão também que eu ainda quero colocar, mencionar, trabalhar, é o contexto histórico. Observar o contexto histórico vai significar sempre se familiarizar com o contexto histórico geral, perguntando para o autor quem é o autor, a ocasião, quando ocorreu, o lugar onde ocorreu, e aí os destinatários, para quem foi proposta o texto, ou proposto o texto, proposta a carta, ou proposto o escrito.
a relação entre eles, ou seja, entre a questão do autor, a ocasião, o lugar e os destinatários, as circunstâncias do momento em que estava ocorrendo a escrita, a situação histórica que originou, inclusive, o escrito é importante a ser considerada. O tema principal do livro, as ênfases principais, o propósito do autor, não é? O objetivo, o alvo, e com isso seguir todo esse contexto, esses elementos propulsores que o texto está oferecendo, porque se tornam pistas, com o objetivo até de refazer uma situação histórica em que o texto vai ter um lugar e, mais exatamente, até uma possibilidade, e para esse passo vai se utilizar as introduções neotestamentárias ou veterotestamentárias, dicionários, enciclopédias, introduções em comentários e todo o aparato de literatura que te possibilite entrar dentro dessa realidade do texto, no aspecto seu histórico e também, claro, no aspecto do próprio contexto em que o autor está vivendo no seu ambiente histórico-social, histórico-político e histórico-religioso. O contexto literário já é verificar, assim, o contexto no aspecto do que ele se encontra no seu sentido literário, como, por exemplo, familiarizar-se com o contexto imediato, que é o anterior e o posterior, com o contexto maior, que é aquele que faz um resumo geral de todo o texto e que o texto está focalizando dentro do seu contexto, tá? E o contexto literário, inclusive, ele é necessário estudá-lo para aprender a seguir um argumento proposto e desenvolvido pelo autor e, a partir disso, trazer as respostas para desenvolver todo um contexto histórico. Então, o contexto cultural, ele já consiste num dos problemas mais graves na interpretação das escrituras sagradas, porque é preciso levar em conta as frases, os parágrafos, os antecedentes que vão suceder um versículo, um texto, e nessa questão considerar o que o contexto cultural está propondo, o que o contexto cultural está propondo. Então, nessa passagem, você está estudando ela, está analisando-a, analise também o contexto cultural em que ela está inserida. Porque aí você vai construir as ideias, opiniões, os métodos e vai se transportar para a época, dentro da cultura da época, dentro da proposta cultural em que o autor está vivendo e construindo o seu texto. Tá? A cultura, o que vem a ser? A cultura vem a ser justamente o conjunto de comportamentos, crenças, instituições, valores espirituais, materiais, que são característicos pertinentes a um ambiente, a uma sociedade. Então, desconhecer esses fatos é desconhecer o significado do texto em toda a sua abrangência, em toda a sua proposta, e por isso que deve-se ter uma preferência, uma proposição, uma preeminência a até utilizar-se sempre desse fator que é o análise também do contexto cultural, Agora vamos para as análises dentro do método historiogramatical, distintas como a análise léxica, que aí vamos trabalhar com a lexicografia e também vamos trabalhar com o contexto gramatical dentro do método histórico gramatical, tá? A análise léxica, ela se preocupa justamente com o significado de uma determinada palavra ou terminologia dentro do livro, dentro do texto, tá? Um texto literário, as suas palavras, elas se tornam um material básico da construção, até para se comunicar o significado, até para recordar as palavras que funcionam dentro de determinado contexto. Então, mesmo que uma palavra possa ter um amplo significado,
o análise dela, léxico, né, exegese, vai nos levar a entender com uma precisão que o autor queria comunicar em determinado contexto. Então, automaticamente, vai dissonar e poderá influenciar se você não observar ela dentro do seu contexto léxico, que seria do seu contexto literário, etimológico e do sentido apropriado na própria validade linguística do termo. Então, a importância desse estudo justamente é o quê? Evitar alguns erros elementares que ocorrem em algumas interpretações e exegeses por não saber, na verdade, o que está tratando e propondo o termo no seu sentido etimológico, no seu sentido latente da terminologia, tá? Então, reconhecer as palavras é reconhecer o que ela quer dizer dentro da sua própria etimologia linguística, do próprio contexto semântico, do próprio contexto literário do que ele foi empreendido, utilizado pelo autor, tá? A análise morfológica já trata da flexão das palavras, tá? Como elas foram formadas, como elas são conjugadas, como elas são desenvolvidas, propostas, e claro que aí vai entrar a questão dos substantivos que nomeiam algo, dos adjetivos que estão ali referenciando e modificando e qualificando o substantivo, as preposições que vão indicar uma relação que as palavras têm uma com as outras, os verbos que vão designar a ação, o estado em que alguma coisa está inserida. Então, considerar essas possibilidades se tornam tarefas de uma análise morfológica. E alguns autores e hermeneutas e exegetas falham ao não analisar a questão morfológica e não fazer uma análise morfológica proeminente e detalhada. Outra análise que não pode deixar de ser feita, a análise estilística, que vai se preocupar justamente com a maneira pela qual o autor vai procurar dar maior expressividade, maior colorido, maior vivacidade ao seu texto. E aí entra-se, por exemplo, alguns elementos, alguns estilos a ser observados, como o polissendeto e o assindeto. O polissendeto já é o uso exagerado de uma conjugação grega que é o kai, o uso exagerado do kai, que seria o e. Com isso, o texto adquire uma continuidade, vivacidade e fluidez. E a ausência das conjunções seria o assindeto. Assim, cada expressão mantém sua própria independência e significação. Tá? Um outro aspecto e um outro elemento também a ser olhado nesse aspecto é o polipitoto, que é uma repetição da mesma palavra com diferentes flexões, sendo muito comum com verbos, inclusive, e até, vamos dizer assim, nomes, pronomes e adjetivos, tá? E tal figura estilística tem uma função enfática, por exemplo, no texto de Marcos 4:41, tá? O pleonasmo, ele designa o quê? Designa um emprego de termos desnecessários com finalidades enfáticas e que não acrescenta nada de novo, mas quer chamar a atenção do leitor e, claro, hermeneuta e exegeta. Nerismo. Esta figura já vai exprimir a totalidade mencionada às partes, geralmente os extremos, o vento, o mar, os elementos do caos primordial. A dualidade, que vai consistir em unir duas expressões, inclusive, com funções semelhantes, dupla indicação, inclusive, do temporal, e duplo imperativo e dupla afirmação. O quiasmo, que vai ser responsável, inclusive, por consistir em organizar o texto em dois períodos que são consecutivos, de modo que no segundo período venham a reaparecer os mesmos elementos do primeiro, mas em uma ordem até inversa, ok? Muito bem, muito bem. Nós estamos vendo uma aula extraordinária que você não pode estar perdendo e que eu te convido que se inscreva, se não é inscrito, dê o seu like, comente,
participe, se envolva nessa aula. Análise sintática. Análise sintática já é a parte da gramática que vai ser responsável para estudar a disposição das palavras dentro até da frase e das próprias frases do discurso, bem como até desenvolver uma relação lógica das frases, entre elas, analisando, então, as classes das palavras que estão dentro dessas frases, como sujeitos, verbos, adjetivos, advérbios, conjunções, orações subordinadas, frases, as proposições, que são conexões que ocorrem entre elas e que dão todo esse elemento semântico para a construção fraseal, certo? Uma outra questão também importante é você desenvolver alguns diagramas, porque o diagrama esclarece, vamos de forma inicial, toda a construção das divisões dessas palavras e desses elementos gramaticais. A análise literária já é a forma em que o texto está desenvolvido, proposto, e essa análise vai impedir de transformar uma passagem no que ela não é, tanto para mais quanto para menos, tá? Então, a análise teológica, essa também é de suma importância, porque ela vai nos levar às fontes dos conhecimentos teológicos, dos conhecimentos doutrinários, e vai trabalhar com as afirmações doutrinárias claras, as afirmações doutrinárias diretas e indiretas, tá? E as propostas de contexto bibliológico, teológico próprio, cosmológico, antropológico, gramatiológico, cristológico, soterológico, pneumatológico, eclesiológico e escatológico. Depois que eu fiz tudo isso, o que eu ainda tenho que fazer? Uma síntese. A síntese, que é definir um resumo de tudo aquilo que eu estudei para poder organizar uma análise léxica dos termos específicos, uma análise literária, e depois trabalhar com a exegese, organizando tudo passo a passo dentro da proposta do método histórico-gramatical que apresentei aqui. Nesse momento, nessa aula, que acredito que com essa explicação você teve uma base de desenvolvimento, conhecimento, aplicabilidade muito bem trabalhada para você entender mais sobre o método histórico-gramatical e a sua aplicação e desenvolvimento. Obrigado, sempre, participe sempre e seja sempre um seguidor, apoiador e participante desse canal. Obrigado.